Fala pessoal, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2020 e nós estamos aqui para mais uma super live com oferecimento da Unicorp Faculdades, que está abrindo esse espaço, está nos deixando aqui uma mensagem muito positiva nesse momento de isolamento social, distanciamento entre nós, entre as pessoas. Mas a Unicorp está aí cumprindo seu papel, trazendo pessoas, profissionais, doutores, mestres, especialistas nas mais diversas áreas, para que a gente possa falar sobre diversos assuntos e trazer um pouquinho de luz nesse momento tão sombrio, de tanta dificuldade que a gente atravessa, né? Então hoje não poderia ser diferente. Hoje nós teremos aqui uma convidada muito bacana, uma pessoa muito querida da nossa instituição, inclusive também uma das pioneiras aí da Unicorp, que iniciou todo um processo de construção da Unicorp Faculdades, que é nada mais, nada menos do que a professora Aline Poggi. A Aline vai estar aqui com a gente, nós vamos conversar sobre diversos assuntos legais e tem um tema aí fantástico. Eu estou esperando ela entrar daqui a pouquinho para falar sobre o tema. Já quero agradecer aqui a presença da Niedia. Ô Niedia, tudo bom? E aí, como é que estão as coisas? Nossa área do turismo não anda fácil, né? Mas Deus há de nos abençoar. É um prazer estar aqui falando com você, viu? Seja muito bem-vinda. E eu vou aproveitar, se você também puder, Niedia, vamos convidar aqui os nossos amigos, né, para assistir a nossa live e poder aqui prestigiar esse momento conosco, porque vai ser realmente muito bacana e eu não tenho dúvidas de que essa live de hoje vai ser muito, muito, muito construtiva, vai trazer informações assim totalmente relevantes. Afinal, a Aline Poggi é uma professora de mão cheia, sabe tudo, né? Sabe tudo da área de educação, tem um conhecimento profundo, vasto. Então vamos aqui convidando a todos para poder entrar. A Anne acabou de entrar, boa noite Anne, professora Anne lá da Unicorp também, super querida, obrigado por você estar aqui com a gente. Eu estou aguardando aqui, a Cris também acabou de entrar, Cris Terrazan, que também estará conosco em breve falando sobre a área de turismo, contando sobre essa questão do confinamento, que ela tem uma experiência muito bacana em navio de cruzeiro. E nesse último final de semana falamos aí com o Dr. Milton Sanches, o Papa, né, dos cruzeiros marítimos aí do segmento. Mas Cris vai contar agora por dentro como é que funciona, como é que é, né, viver lá confinado e tal. Vai contar pra gente aí, em breve ela estará aqui com a gente também. Pronto, a professora Aline acabou de entrar e nós vamos colocá-la aqui na nossa conversa. Vai ser muito gratificante esse papo aqui com a Aline, que sabe tudo sobre a área de educação, né? E hoje o tema promete, então vamos chamar ela aqui, já vamos incluí-la na nossa conversa. Enquanto isso, vocês que estão aqui conosco já vão convidando seus amigos aqui, clicando nesse triângulo, não sei, tem gente que fala que isso não é um triângulo, que isso mais parece um aviãozinho. Bem, enfim, seja lá o que for, tá aí, ó. Clica e convide seus amigos. Vamos colocar aqui a professora ali no nosso papo. E vai ser muito bom hoje, vai ser muito bacana. Professora Poggi, boa noite, tudo bom? Tudo bom, professor. Tá me escutando direitinho? Eu estou lhe escutando. A senhora está me ouvindo? Tô sim. Pra mim tá ok aqui. Legal. Olha, obrigado, viu, professora Aline, por a senhora ter aí concedido aí um pedacinho do seu tempo, né? E um pedacinho não, um pedação, porque é 1 hora, né? Não é brincadeira. Falar 1 hora é um tempo bem... É muito. É um tempo considerável. Nada, a gente vai conversar, no instante vai passar. Vai passar rápido, porque o papo é muito bom. Vamos já agradecer, ó, já está entrando o pessoal aqui, eu já fui agradecendo quem entrou. Queremos agradecer aqui o Alex Nunes, professor Fontes, o professor Lindenberg, o Aquiles Cruz, a professora Anne, a Cris Terrazan. A gente já agradeceu todo mundo, a Niedia, que já está entrando. Pessoal, mais uma vez, ó, antes de eu entrar no tema com a professora Aline Poggi, você vai clicando aí, ó, nesse aviãozinho aqui, que parece um triângulo, para convidar seus amigos, porque a live hoje vai ser com um tema muito bacana
Então, assim, ó, nós vamos falar hoje, né, a professora Aline Poggi, ela Só tem gente importante currículo... entrando aí, ó. Tá, tem Alex bastante Nunes gente. aí, ó, grande consultor empresarial, tá aqui acompanhando com a gente, psicanalista. Opa, que legal, olha aí. Hoje o nosso tema, né, professora, a gente vai falar sobre metodologias ativas e o uso das tecnologias digitais na educação em época, né, de distanciamento social. Eu vou deixar o tema escrito aqui daqui a pouquinho, mas antes de a gente iniciar, professora Aline, tocar no tema aí, começar a falar sobre o tema, como a gente faz com todos os nossos convidados, a gente abre esse espaço. Nós já agradecemos aqui a Unicorp, que nos concede, que nos ajuda a realizar, né, essas lives. E a gente sempre pede para os nossos convidados, no caso hoje a senhora, que é a nossa estrela aqui da live, para se apresentar, falar um pouquinho sobre si, contar sua trajetória. Então o espaço está aberto, passo a palavra para a senhora poder contar um pouquinho aí, para quem não lhe conhece, e para quem já te conhece, a senhora também relembrar um pouquinho da sua trajetória. Fique à vontade, professora. Pode falar um pouquinho aí sobre a senhora. Joia, professor. A gente já começa agradecendo também, né? Agradeço o convite, não só seu, né? Mas como da Unicorp, do professor Hilton. E, resumindo um pouquinho, eu sou administradora, sou mestre em ciência da informação. Inclusive, no meu mestrado, lá em 2011, 2013, eu já vinha estudando as mídias sociais como ferramenta de transmissão do conhecimento e disseminação do conhecimento que a gente está vendo hoje em dia. Então, a gente já iniciou cantando essa bola sobre o uso da tecnologia na educação lá em 2011, né, que já a gente se aprofundou nessa temática, né, dentro da pesquisa do mestrado. Mas, além disso, eu também estudo educação à distância, pelo mesmo tempo que eu vinha do mestrado até hoje, né? Sou uma pessoa que sou totalmente adepta à educação à distância, defendo bastante, e não só a educação à distância em si, mas o uso das tecnologias para facilitar o processo de aprendizado e para facilitar a integração entre quem está conduzindo e a pessoa que está lá do outro lado, né? Recebendo aquelas informações para transformar essa informação em conhecimento. E também sou designer educacional, né, atuo na área de consultoria educacional e sou a designer educacional, que é justamente a pessoa que está ali por trás dos bastidores, dando esse suporte, né, na produção de conteúdo para o ambiente online, para a área da educação. Né? Poxa, que Basicamente, legal, sou professora da Unicorp. Pode continuar. Né, sou professora da Unicorp, estamos coordenando o curso de administração. E aí, temos um bom diálogo para hoje. Olha só, atualmente a professora Aline Poggi, inclusive tem que ser dito, né, a senhora, junto com os professores Hilton, o professor Edivando e também a professora Aline Neves, não é isso? Iniciou todo o processo lá atrás da Unicorp Faculdades, né? Então, as pessoas, é bom que a gente diga isso, porque a professora Aline Poggi é uma das precursoras aí da Unicorp, e ajudou nesse processo de desenvolvimento. Parabéns, professora. A gente fica muito feliz e gratos, né, pelo que a senhora construiu junto dos professores, né, os atuais diretores, né, que também dedicaram grande parte da sua vida aí a esse projeto, mas a senhora também estava lá, né, na construção. E agora, como a senhora mesmo disse, está aí no comando da graduação, que recentemente a Unicorp, né, recebeu essa dádiva de poder se tornar faculdade, que era um sonho lá de trás, mas que se concretizou agora e a senhora está fazendo com que se consolide esse sonho. Então, isso é muito bacana, a senhora está à frente, já está com uma turma, né? A gente vai falar depois disso. Isso. A Unicorp já está com uma turminha em andamento já. Isso, Pioneiros, turma de sucesso. Muitos bons alunos, bem engajados, ótima turma. Iniciamos com o pé direito. Que legal, que legal. Olha, gente, a gente vai deixar o espaço aberto aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta para a professora Aline Poggi, né, querer ter alguma informação, fica à vontade. O tema está aí, ó, tá fixado aí na nossa live, tá certo? E, mais uma vez, agora a gente vai entrar no tema. Quem tiver interesse de convidar seus amigos, a gente até pede aí, porque vai ser vai ser bem valiosas as informações. E, além disso, gente, depois, tá? Mais um recadinho aqui. Depois que a gente terminar, viu, professora Aline Poggi?
Quem chegar na metade, quem chegar mais pro final, não conseguir acompanhar tudo, depois a gente pega essa live aqui, ela vai ficar nos stories aqui no Instagram, né, do meu perfil, mas depois a gente também vai colocar lá no canal do YouTube, no Terra Super Live, que é um canal que tem Joia. todas as lives, um acervo bem bacana, e aí quem não conseguiu assistir inteira, depois vai lá, vai assistir pelo YouTube e não vai perder nada aqui do que a professora Aline Poggi vai nos dar essa aula aí, nos ensinar bastante coisa sobre essa questão aí das metodologias ativas e o uso das tecnologias digitais. Professor, eu quero fazer a primeira pergunta, então, para abrir. Eu queria saber, assim, qual é a diferença? A gente ouve muito isso hoje, né? Aula remota, EAD, aula online, mas enfim, vamos lá. Qual que é a diferença, né, entre a aula remota e a educação à distância? Existe diferença? Não há? Uma coisa diferente de outra? Explica para a gente aí. Bom, professor, para iniciar, né, é uma excelente pergunta, porque há muita confusão em relação ao uso desse termo. E são coisas que se assemelham, porém são coisas totalmente distintas. Né? Olha. E a gente está vendo que, devido a esse processo de distanciamento social, do processo desse readaptação que a gente está precisando vivenciar, na verdade, né, que a gente caiu meio que de paraquedas nessa pandemia. Ninguém estava preparado para esse contexto que a gente está vivenciando. Então, muitas faculdades, muitas escolas estão precisando se adaptar a esse processo. E aí, quando a gente fala de ensino remoto, a gente está falando de uma adaptação, digamos que seja um plano de contingência que a gente está precisando executar para que a gente consiga dar continuidade ao processo de aprendizagem. Então, a gente está se adaptando, está usando a internet, está usando o meio da tecnologia, mas não é educação à distância. A gente está utilizando os meios, né, da tecnologia, que também é usado pela educação à distância, mas a gente está propondo atividades com o mesmo processo didático-pedagógico que a gente usa no presencial. Quando a gente fala de educação à distância, a gente está falando de uma outra concepção didático-pedagógica, a gente está falando de um outro modelo que é próprio para a educação à distância, a gente está utilizando plataformas de ambientes virtuais, a gente está utilizando todo o aparato que a educação à distância possui e é um processo que é preconizado pelo MEC. O que é que a gente tem de semelhança? O uso da internet e o uso das tecnologias. Mas o uso da aula remota é para que a gente dê continuidade ao que a gente tem no presencial. Mas o que é que a gente precisa deixar claro? Assim, só um adendo. Nesse processo que a gente está vivenciando do Covid, do distanciamento social, a gente precisa utilizar as tecnologias de educação para manter essa integração escola-aluno, faculdade-aluno, professor-aluno. Então, esses meios de tecnologias digitais de educação vieram para facilitar essa integração que, neste momento, estamos separados. Né? E o uso das metodologias ativas veio como um aporte para dentro da tecnologia digital da educação, para que os dois, em conjunto, fizessem com que não fosse perdida a informação, não fosse perdido o conhecimento e o aluno conseguisse realmente assimilar tudo, só que via online. Ah, entendi. Então, na verdade, que a senhora está... Vamos ver se eu entendi o raciocínio, tá? A Nicele, inclusive, obrigado, Nicele, ela colocou aqui, ó, bem explicado. A Milena, dizendo aqui, ó, maravilhosa, obrigado, Milena. A professora Janaína Taíde está aqui com a gente também. Um beijo, professora, que saudades da senhora. Milena, um beijo, estou morrendo de saudade com Milena, trabalho com Milena, excelente biomédica, amo de paixão. Olha aí, o Creigson está aqui com a gente, abraço, Creigson, a professora Sandra Kimoto, que a gente em breve também vai fazer uma live com ela. Eu também vou convidar a professora Janaína Taíde. E, enfim, muita coisa bacana. Boa parte das pessoas que estão falando aí são professores que eu conheço, viu? Excelentes professores. Ô, gente, obrigado, viu, pelo carinho de vocês estarem aqui conosco, né? A professora Kaline, de matemática, já marcamos a dela pro dia 16. Ótima, tá na graduação nossa lá, né? Fazendo lá as graduações. Isso, nossa professora lá. Eu estava falando para ela outro dia o seguinte, eu falei, Kaline, eu sempre tive medo de matemática, mas quando você explica, parece que alguma coisa eu consigo absorver, porque eu sou tão ruim de matemática. Meu bloqueio é psicológico, sabe, professora Aline? Pode. Eu tenho que ir para um psicólogo. Mas professora Kaline, fica no instante.
Pois é, olha só, deixa eu só sintetizar aqui para ver se eu entendi. Então a senhora está dizendo que a educação à distância é todo um processo, né? E nesse momento as aulas remotas elas estão substituindo essas aulas que seriam presenciais. Então, assim, na verdade, o EAD, né, a educação à distância, ela é todo um processo que você vai utilizar várias ferramentas e, enfim, há toda uma metodologia envolvida ali. E a aula Avaliações diferentes, prerrogativas que o próprio MEC estipula que a gente precisa seguir dentro, né, dessa portaria que o MEC tem. São avaliações diferentes, propostas de atividades diferentes, interação diferente. Conteúdo que é postado lá é totalmente diferente do que a gente aplica no presencial, então tem diferença sim. Pô, legal. E as aulas remotas, nesse momento, elas estão entrando para substituir aquelas aulas presenciais que a gente teria habitualmente, que era, né, as aulas presenciais acontecendo naturalmente, mas infelizmente, nesse momento, devido à pandemia, né, a gente está nesse isolamento, esse distanciamento social. Obrigado aqui a Yasmin, ó, Yasmin, né, tá entrando aqui Yasmin, também. saudades, cheiro também. Petrônio, olha, a audiência está começando a aumentar. Obrigado, gente. A gente está seguindo aqui. Se vocês não conseguiram acompanhar depois, né? A gente vai ficar aí nos stories, vai ficar lá no canal do YouTube, no Terra Super Live. Então vocês vão assistir tudo que a professora Aline Porte vai nos dar aqui de informações. Olha só. Professora, agora eu pergunto para a senhora, né? O que a senhora está achando assim desse cenário? Porque, por exemplo, eu tenho filhos pequenos, né? O meu filho de um menor, o caçula, a própria escola já suspendeu, nesse momento não tem uma metodologia ainda voltada, né, para as crianças menores lá na escola de 2 anos, eles suspenderam o contrato até voltar às aulas presenciais. O meu mais velho entrou justamente nas aulas remotas aí, como a senhora está falando. Agora, como é que a gente vai, como é que a senhora está enxergando esse cenário? Porque às vezes eu chego a pensar e falo, pô, acho que meu filho perdeu o ano, né? O meu filho não. Eu acho que esse ano, de repente, pode ser um ano, um semestre perdido, a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas a gente fica pensando nessas coisas, né? Como que as pessoas se readaptam, na sua visão, professora Aline, a esse novo cenário? Como é que a senhora está enxergando essa readaptação? Porque hoje em dia, se não é online, não tem outra forma, né? A gente fica aqui olhando e fala, poxa, não tem. Agora, realmente, eu acho que é o momento dessas ferramentas serem muito mais desenvolvidas como nunca foi antes, né? Então, como é que as pessoas se readaptam a isso, professora Aline? Professor, é uma questão que a gente precisa ter um certo cuidado, né, quando a gente vai dialogar sobre isso. Quando a gente defende a educação à distância, quando a gente defende que essa proposta pode sim ser um complemento nesse momento que a gente está vivenciando de adaptação, para que a gente consiga não parar o ano letivo de muitas escolas, de muitas instituições, a gente também tem que fazer esse paralelo para saber quem realmente vai conseguir se adaptar, qual a série que vai conseguir se adaptar a essa aula remota. Os pequenininhos realmente fica inviável para quem está nessa educação, né, de 3 a 5 anos, para ele conseguir entrar numa aula remota, captar e ter essa informação, porque eles precisam de vários outros estímulos para ficar dentro dessa proposta educacional, dessa proposta didático-pedagógica que a gente tem no ensino presencial para os menorzinhos. Então, realmente, a da minha filha também, né, ela não está tendo essa aula remota, a gente está fazendo as atividades que a escola manda, né, e a gente, enquanto isolamento, enquanto distanciamento, a gente está fazendo a proposta que a escola já vinha fazendo com ela, mas não é a mesma coisa. Porque a gente não pode trabalhar o que a escola trabalha para os pequenininhos. Então, realmente, para eles, vai ser uma readaptação novamente quando eles voltarem à escola. Mas, para os alunos que a gente tem a disponibilidade de fazer esse processo da aula remota, eu acredito que a gente trabalhando, tanto a instituição quanto a questão do professor, né, para adaptação, para esse reinventar, porque agora é o momento de se reinventar. Os professores estão precisando se reinventar, as instituições que não tinham esse plano de contingência amarradinho, fechadinho, estão tendo que se reinventar para criar novas propostas, para criar plataformas do zero, quem não tinha, mas que tem a disponibilidade financeira de fazer isso, está fazendo, né? E quem não tem, está se adaptando com outras ferramentas que a gente tem online que dá conta, sim, né? Sem precisar estar em uma plataforma para o ensino remoto.
Legal. Quais seriam elas, professora Aline Pode? A senhora falou de ferramentas, né? Quais seriam elas, assim, que a senhora pode citar, assim, de repente que a senhora vê que são excelentes ferramentas nesse momento de auxílio? Antes da senhora responder, olha só. Obrigado, Douglas, professor Marcos Flávio, lá de Fortaleza, Isaías, lá do Rio de Janeiro, querido, um beijo no seu coração. O Douglas aqui, ó, Douglas JP Marcos, Durvânia, Lininha, a professora Kátia Gelânio, Petrúcio. Olha, é muita gente. Antes da senhora responder essa minha questão, eu vou colocar a questão da Nicélia, que ela está aqui fazendo uma pergunta agora para a gente bem legal. Então, assim, a minha pergunta, a senhora guarda aí, quais são essas, essas ferramentas aí? Pode, Eu estou inclusive, curioso. a sua pergunta pode ser, inclusive, o fechamento. Porque aí a gente dialoga, fecha, já dando o peixe lá para as pessoas. Estou curioso. Olha só, eu vou colocar aqui a pergunta da Nicélia para a gente não perder. E se vocês aí, pessoal, tiver alguma pergunta para a professora Aline Pode, tá aqui, ó, enciclopédia, viu? Sabe tudo. Professora mestre nessa área aqui, né, da educação aí, tecnologias e tal. É fantástico aqui. Vamos lá. Nicélia está falando, com relação às avaliações, como saber se o aluno realmente absorveu o conteúdo? Pô, que pergunta fantástica essa, né? Muito boa essa pergunta da Nicélia. Legal, Nicélia. Então, Nicélia, foi ótima a sua pergunta. Por quê? Porque, continuando o gancho do processo de como enfrentar esse novo cenário, não é? Os professores e a instituição, então, assim, a gente tem que deixar claro que não é papel apenas da instituição, do professor, esse reinventar. Não é papel do professor sozinho engajar o aluno, fazer com que o aluno fique interessado e permita. A instituição tem que dar também um suporte para que o professor consiga fazer tudo aquilo que ele precisa para o aluno. E também a gente tem que deixar claro que a instituição precisa também manter um contato com esse aluno para que o aluno se sinta dentro da instituição. Não adianta só ir para o ensino remoto e esquecer que existe uma equipe pedagógica, que existe uma supervisão de aluno, que existe a instituição que precisa dar o aparato para que o professor consiga fazer a curadoria do conteúdo, fazer a aplicabilidade do conteúdo do presencial para o online. Então, o professor tem que ter esse suporte. O professor ele não está sozinho, né, nesse reinventar, ele não precisa estar sozinho e ele não tem como estar sozinho nesse momento. Ele precisa de todo o aparato, porque mesmo à distância o aluno precisa se sentir acolhido. E é para isso que a gente está fazendo uso de todas as ferramentas, para que o aluno se sinta não só por trás da tela, mas que ele se sinta fazendo parte do processo, que é a proposta das metodologias ativas. Puxando a resposta de Nicélia, antes que eu esqueça, que aí a gente vai puxando, e o assunto é gostoso e a gente vai indo embora. É muito bom. Na questão da avaliação, quando a gente vê, para que a gente querer saber se o aluno absorveu todo o conteúdo, a gente precisa ter cuidado na forma como a gente vai avaliar esse aluno. Quando a gente traz para o ensino à distância, a gente traz fatores a serem observados, principalmente porque a gente está distante do aluno. A gente não tem como ver a expressão, o professor na sala de aula está fazendo a prova, ele faz assim, a pessoa, está entendendo, não está? O assunto pegou, não pegou, mas assim, no online é outro time, é outro processo. Então, a gente tem que fazer avaliações com que a gente consiga reconhecer essas competências dos alunos. E a professora Aline, ela falou na live dela na sexta-feira sobre os soft skills. E é justamente isso. Tem algumas competências e habilidades que é difícil de ser avaliadas. Tanto para o lado empresarial, né, que foi o que ela puxou, mas também para a gente observar no lado educacional, porque são habilidades e competências que é inerente à pessoa, ao indivíduo. Não é? E a gente precisa fazer com que essas avaliações a gente consiga desmistificar algumas dessas competências dos alunos. Então, a gente precisa fazer atividades diferentes que a gente consiga tirar do aluno tudo aquilo que ele tem de conhecimento. Então, a gente não pode, no ambiente online, fazer apenas avaliações por escrito, A, B, C, D, manda uma resposta. A gente tem que fazer atividades de interação, porque são nessas atividades de interação e de colaboração que a gente vai vendo o que é que o aluno está entendendo, qual a dificuldade que ele tem. Então, são propostas que a gente vai falar, que foi a sua pergunta, que vai facilitar com que a gente consiga melhor avaliar o nosso aluno. E isso, Poxa, excelente resposta.
essa proposta serve não só para a faculdade, serve para ensino médio, ensino infantil, qualquer proposta. As metodologias ativas, elas servem para você utilizar da melhor forma possível, presencial, online ou híbrido. O híbrido. Nossa, muito. Olha, a senhora esclareceu, inclusive, essa era uma dúvida minha, professora, porque, na verdade, a minha pós, eu fiz a minha especialização em ciência política, eu fiz na época, fiz EAD, né? E eu ficava pensando, como é que o pessoal consegue avaliar se eu absorvi ou não o conteúdo, né? A gente fazia É essa justamente prova. a proposta. E aí era uma dúvida que eu tinha e a senhora respondeu aí com muita clareza, com muita, né, com muito conhecimento. Foi muito legal a resposta, adorei. Realmente essas atividades de interação que faz com que a gente consiga ver se o aluno ali teve realmente um aproveitamento, se absorveu o conteúdo. Muito legal. Eu, inclusive, olha só, professora. E a Kátia até complementou Kátia, aqui que pode ser fórum, questões problematizadoras, jogos, exatamente. A gente pode utilizar todas as ferramentas que a metodologia ativa tem, né, que a gente vai falar mais na frente um pouquinho, para fazer com que a gente consiga avaliar melhor o aluno, questão comportamental, questão de absorção de conhecimento. Então, tem várias estratégias que a gente usa para colocar essa proposta avaliativa dentro da educação à distância. Por isso que aí eu volto ao que a gente falou no começo, que a educação à distância, ela tem um por trás. Ela tem todo um processo atrás de data pedagógica que se organiza, que se mentaliza, que põe no papel para que chegue no online. Inclusive, as avaliações são diferentes do presencial. Por isso que tem essas questões, né, para a gente observar e para que a gente não fique usando o termo de forma errada, até porque, como eu já disse, na aula remota a gente tenta fazer essas adaptações do presencial e o EAD é online. Então, é uma proposta diferente do presencial e precisa ser diferente do presencial. Perfeito, perfeito. Ela falou também, a professora Kátia, que ela colocou, para mim ela falou até grego aqui, eu tô tentando entender aqui, juntar o tic e o tec. Ela colocou assim, ó. Passou, eu não vi, eu vi que ela escreveu alguma coisa. Ela falou assim, ó, independente do AVA, podemos utilizar as ferramentas síncronas e assíncronas. Legal, gostei. Mais alguns termos que a gente vai aprendendo aqui, é incrível, né? Como a educação nos ensina todos os dias. Eu sou encantado, eu trabalho na Unicorp, minha área é comunicação, mas quando entra nessa questão da educação, logo sei que não sei nada. As ferramentas síncronas e assíncronas é do ambiente, normalmente a gente usa esses termos do ambiente virtual de aprendizagem, né, que é o AVA. E a gente também utiliza, dentro dessas aulas remotas, essas questões justamente para facilitar o entendimento do que é o ensino online. O que é? Ferramentas assíncronas e síncronas são aquelas atividades que a gente faz, que vai estar ao vivo, você precisa responder agora, um chat, por exemplo, você está lá com o professor está lá respondendo. E vai ter o fórum, que não vai ter o contato temporal com o professor. Você vai responder e em um outro momento o professor vai responder, em um outro momento outra pessoa vai responder. Então, são atividades que a gente faz ao vivo, cara a cara, e atividades que a gente vai fazendo de acordo com o nosso planejamento do dia. Que aí são vários tipos de um para o outro. Pronto, aí, pessoal, aprendi mais uma coisa que eu não sabia aí, tá vendo? Todo dia a gente aprende, é incrível, né? Que coisa maravilhosa. Eu agradeço a explicação, porque eu mesmo agora fiquei, que é isso que a professora está falando? Bem, deixa eu perguntar, né? Quando a gente não sabe, pergunte. E tá aqui, aí aproveite o momento, que a professora Aline tem uma agenda muito, muito apertada, e ela abriu esse tempo para nós hoje, com muito carinho de estar aqui conosco, né, respondendo as perguntas, esclarecendo. A senhora foi muito gentil. Obrigado, viu, professora Aline? Mais uma vez, muito grato pela senhora ter aceitado aí o nosso convite e conseguir um horário na sua agenda. Eu quero, inclusive, fazer a pergunta do Douglas, que é uma pergunta muito legal aqui, que, inclusive, era um problema que eu sofria também. Ele fala assim, ó, professora Aline, como se concentrar nos estudos realizando aulas online com tanta coisa dentro de casa? Como absorver as demandas de casa e, ao mesmo tempo, os estudos? Porque é difícil. Aí acho que ele fala assim, ó, beijos para a melhor professora, Marquinhos. Tá aí o Douglas. Tá dado o recado, Beijo, Douglas. Marquinhos. Essa questão que ele colocou, que o Marquinhos colocou, é essencial para a vida, não só para a aula online. A gestão do tempo, ela é
é uma questão que, isso em administração a gente fala muito, porque é uma questão que a gente precisa trazer para a vida da gente. A gente precisa saber organizar o nosso tempo para que a gente consiga fazer a execução das atividades. O que é que acontecia? A gente saía de casa e ia para o trabalho. Quando chegava no trabalho, a gente executava só o trabalho. Quando chegava em casa, a gente fazia o quê? Casa. E o que é que está acontecendo agora? A gente está no distanciamento social e a gente está fazendo casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. Por quê? Porque a gente foi colocado nesse momento numa proposta que a gente não estava adaptado. Então, assim, ninguém estava adaptado, a não ser quem já trabalhasse com home office. Mas quem não, teve que se adaptar. E o que é que acontece? A gente precisa entender o processo de como a gente vai organizar o nosso tempo. Quando a gente fala de educação à distância, quando você vai fazer um curso online, você mesmo que já fez, eu fiz vários, né? A gente precisa saber que, se você parar para analisar, o ensino online, ele é bem mais trabalhoso do que o presencial. Porque o presencial você sai de casa e vai para a instituição e você vai assistir aula naquele momento. Então, naquele momento, você não vai fazer mais nada. E no online, você precisa estar em casa organizando você o seu tempo. Então, da mesma forma que no presencial você sai naquele horário para assistir aula, você precisa no online se dedicar um momento para que você consiga acompanhar. Então, digamos que você faça a gestão do seu tempo durante o dia, você vai conseguir fazer, tenho 2 horinhas de manhã para poder estar lá estudando, vendo videoaula, fazendo as minhas atividades, depois eu vou para casa, conversa com o pessoal de casa para te dar um suporte, né? Um momento que você precisa estar ali naquele ambiente online, tem mais gente na sua casa para lhe dar o suporte, você consegue, senão você tem que conseguir organizar. A questão de cronograma e de organização e gestão do tempo é primordial, senão você não consegue. Ou você não faz o curso como você deveria fazer, lendo com atenção, pegando todos os caminhos dessa curadoria de materiais que os professores fizeram, ou então você vai fazer um curso não tão bem quanto você queria. Mas é essencial, principalmente esse processo de readaptação para todo mundo. Está sendo readaptação para o aluno que nunca participou de uma aula remota, né, ou de uma educação à distância, ou quem já participou de uma outra forma, né, de um outro ambiente que não seja ensino, propriamente dito de faculdade ou de escola, mas sim um curso livre, uma capacitação, alguma coisa assim, mais curta, mais rápida, né? E também um processo de se reinventar e também de adaptação para o professor. Como é que ele vai se colocar ali por trás, né? Ele não está vendo se o aluno está interagindo com ele, porque na sala de aula consegue haver essa interação. E na aula remota, isso fica um pouco mais difícil dele entender, mas aí ele vai ter que dar aquele suporte para engajar o aluno, para motivar o aluno. Então, é uma proposta de reinvenção e readequação de horários, de metodologias e de propostas para todo mundo. Não só para o aluno, quanto para o professor, para a instituição, mas precisa de uma gestão de tempo. Ele precisa saber dividir o tempo dele bem direitinho para que ele consiga dar conta de todo o processo. Poxa, legal. Olha, a gente está recebendo aqui, a senhora é muito querida, professora. Eu estou aqui espantado de ver as pessoas aqui, a Flaviana, o Marquinhos aqui, ó, beijos, amor, eita, que beleza! O André Moreira, a Rafaela, a professora Sandra, ó, seremos sempre aprendizes, verdade, né? A gente aprende todos os dias. Rafaela trabalhou comigo na FUNAD, foi coordenadora lá também comigo, um amor de pessoa, profissional de mão cheia. Olha, que legal. Obrigado pela presença, tá vindo Rafa, aqui, saudade. Ara Lindaza também está aqui, a Ana. Ara Linda é uma professora de políticas públicas do SUS. Nunca vi melhor. Que legal. É Ara Linda, então deixa eu corrigir. Eu falei, aqui está como, tá como aqui o nome dela aqui no Instagram, Ara Linda SA. Né? Então é Ara Linda. Professora da área de fisioterapia, perfeito. Muito legal, olha, tá muito legal. A Maria José Laurindo agora acabou de entrar. Obrigado, Maria José. Olha Foi só, nossa aluna, nosso papo... Foi nossa aluna? Opa! Olha que legal, ó. Novamente aqui o nosso querido Marquinhos escreveu aqui, ó. Quarentena, já vou. Peraí, quarentena, já vou. E 3 cursos mais tá difícil, porque em casa tá uma criança e mais especial. E complicado, mas sendo um novo mundo para nós. E muito obrigado pela resposta, lindona. Olha aí, que legal, que carinho, né?
A gente está vendo aqui, por exemplo, as pessoas participam, né, das lives atualmente, está sendo uma ferramenta de aprendizado. Nós aqui da Unicorp, professora Aline aí, a gente se prestando a esse papel, justamente nesse momento de tamanha dificuldade que a gente enfrenta com esse isolamento social, com esse distanciamento e com propriamente aí o coronavírus, com a pandemia, mas a gente aqui está fazendo o papel de levar um pouquinho de luz para as pessoas. Então, o conteúdo dessas lives são importantes, eles ficam sempre gravados. Eu tenho um acervo que é o Terra Super Live no YouTube, onde eu coloco essas lives lá, para que as pessoas depois possam assistir, rever, né? Tem muita coisa para aprender, né? Tem muitos temas, então vocês se inscrevam lá no canal, acesse lá o YouTube, coloca Terra Super Live, e aí vocês vão se inscrevendo, tem muitas lives lá, muito bacana. E olha só, a Shirley tá entrando, ó, tá falando aqui com a gente, ó. Não, Douglas tá falando. Shirley tá aqui ligado e mandando um beijo para você, Aline. Shirley. Obrigada, Marina beijo. Pode mandando um beijo também, olha lá. Olha aí, o maridão com a filha e antenado. O maridão é professor também, viu? Tá aí, antenado. É professor de Opa, que história. legal. Opa, adoro história. Adoro... Ah, pronto, tá aí. Tá uma área que eu adoro, história. Matemática, eu sou traumatizado. Eu tenho que ir para um psicólogo. Matemática, física e química, eu tenho que ir para um psicólogo, me tratar, terapia, yoga. Olha só. É sério. É sério, o problema é sério. Minha prima lá de São Paulo, ó, da área também, da área da educação, Lu, beijo no coração, saudades. Ou seja, a nossa audiência está muito legal, as pessoas participando. Professora, eu fico aqui perguntando, né? Eu vou fazer uma pergunta assim muito... Eu não sei se é uma pergunta que pode constranger, mas eu vou fazer. Eu tenho que fazer essa pergunta. A senhora prefere o ensino à distância, assim, independente da tecnologia, do momento, a senhora gosta mais? Essa pergunta é uma pergunta que eu tenho que fazer. A senhora prefere, como sendo uma educadora, a senhora prefere o modelo à distância ou o modelo tradicional presencial? Ou a senhora gosta dos dois e cada um completa o outro? Como é que a senhora vê essa questão? Desculpa a pergunta, não sei se eu vou constrangê-la. Não. Mas ela está aqui, ó. Não, é uma pergunta realmente capciosa, porque assim, a gente não pode dizer que não há importância nas duas modalidades. Né? As duas são importantes e as duas podem sim se complementar. Então, não tem uma que eu diga que é a favorita. As duas são ideais, as duas são processos que são importantes, né? Mas a gente precisa entender que a modalidade da educação à distância, ela ainda sofre preconceito, ainda há resistência, né? E se a gente parar para pensar, essa questão da educação à distância, ela já vem desde 2005. Né? E a gente ainda enfrenta resistência, né, quando a gente fala de educação à distância. O que é que o pessoal diz? É que a educação à distância você não aprende, que a educação à distância faz com que a pessoa não tenha aquele aprendizado suficiente que no presencial está o professor lá puxando a atenção do aluno. Né? Mas a gente sabe que depende muito também do aluno e da forma como foi estruturada aquela proposta para o EAD. A gente sabe que no presencial a gente tem aquela interação, a gente tem aquele contato físico que é bem gostoso, você consegue, né, ter aquele calor humano do aluno, você ri, você se emociona, mas a gente também pode trazer isso para o ambiente online. Né? Você pode fazer com que seja um ambiente online, que seja acolhedor, né, que seja um ambiente realmente que vá transmitir aquela informação que o aluno vai gerar um conhecimento depois. Mas para isso a gente precisa adaptar às propostas corretas. A gente precisa fazer com que ele realmente seja eficaz. Né? Mas eu gosto dos dois, porém eu estudo há um bom tempo a educação à distância justamente para que a gente quebre esse paradigma de dizer que a educação à distância ela não é tão eficiente quanto presencial. Então eu me ative muito a estudar sobre isso, proposta metodológica, ferramenta, para que eu conseguisse trabalhar, né, dando suporte a instituições e a cursos, né, como é o caso da consultoria que a gente exerce, para justamente quebrar esses paradigmas que ainda existem. Então, hoje, quando a gente olha, por exemplo, como a professora Aline falou na sexta de processo de trabalho,
A gente ainda sofre quando a gente está com um currículo, por exemplo, que o aluno se formou em um curso à distância. Ainda existe esse preconceito. Então, que não é para existir. Por quê? Porque a gente, na educação à distância, a gente trabalha tanto quanto um ambiente presencial. Porque a gente tem toda uma estrutura, tem toda uma equipe de professor, de acompanhamento pedagógico, de design institucional, de design educacional. Então, a gente tem uma equipe por trás para fazer com que dê certo. Né? Tem uma equipe de revisão técnica para fazer a curadoria do conteúdo. Então, a gente não está por trás da educação à distância colocando o assunto do presencial e jogando lá de bandeja. A gente está fazendo todo um trabalho, inclusive, bem amplo, para que a gente consiga trabalhar o do presencial da melhor forma possível para trazer para o online. Então, é um trabalho árduo também, que precisa ser levado em consideração. Né? Que a gente precisa entender que há instituições de ensino que são, sim, super reconhecidas pelo processo da educação à distância. Né? Então, eu não tenho preferidos, né? Eu gosto dos dois ambientes, eu gosto das duas opções, e me desafia muito o educacional, o online. Ele traz aquele desafio de sempre fazer o melhor, de sempre mostrar às pessoas que ali dá certo. Então, assim, quem tinha aquela visão de que o ambiente online ele nunca entraria, nunca impactaria no meu processo de aprendizagem, agora com a pandemia está mudando esse conceito. Está tendo a oportunidade de mudar esse conceito. Agora, professora Aline, excelente. Sabe que eu fiz essa pergunta, senhora? Porque eu não posso negar para você aqui, e diante das pessoas, eu vou dizer à senhora a realidade. Eu sou uma dessas pessoas que carrego esse preconceito. Por quê? E eu acho que isso não me envergonha, porque talvez é porque eu não tenho esse esclarecimento até hoje, como a senhora está colocando aqui, de uma forma muito, muito concisa, muito objetiva, muito transparente. A gente às vezes não sabe o que está por trás. Então, assim, eu mesmo estou dizendo à senhora que eu fiz um curso à distância e eu fiquei realmente, na época, decepcionado, eu esperava mais, enfim. Mas o que acontece? E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça. Falei, poxa, acho que o presencial é melhor. Eu acho que, porque eu tiro lá minhas dúvidas. Mas a senhora está mostrando que é todo um caminho e que também depende das pessoas que estão fazendo, né, se adaptar a esse modelo. E eu também acho, professora Aline, vou mais além, que eu acho que isso também é cultural também. Porque a gente costuma... a gente sabe que existe, infelizmente, a imagem do nosso país, aquela cultura do vantagismo. Então as pessoas já acham que o ambiente AD, o cara vai dar um jeitinho lá, vai pegar uma pesquisa lá na internet, vai fazer uma cola, ninguém está olhando. Eu estou falando isso para a senhora, sabe, professora Aline, sabe por quê? Porque eu conversava com os meus pares lá do curso e o pessoal abordava justamente isso que eu estou te falando. E aí... Agora, conhecendo realmente, eu estou dentro de uma instituição de ensino, convivendo com pessoas, estando do lado de cá agora, produzindo conteúdo para EAD, né? Eu estou com uma outra visão. E o que a senhora está falando é muito importante, quebrar esse paradigma. Eu acho que muito a ser feito ainda, embora a gente já está desde 2005, né, com esse processo, como a senhora colocou, mas existe muita coisa a ser feita. E as pessoas realmente têm esse preconceito. Me coloco nessa condição, porque até pouco tempo eu dizia abertamente, eu não faço mais nenhum curso à distância. Eu só quero fazer presencial. E agora, olha mas que engraçado. O que acontece, prof? Deixa eu só complementar a fala, para que também não gere dúvidas com o pessoal que está assistindo. O que acontece? A gente tem instituições e instituições. A gente vai ter, como você disse, né? A gente vai ter instituições que vai estar fazendo, por exemplo, um curso à distância que não tem esse cuidado que eu estou dizendo que tem, né? E que busco ter. A gente vai ter instituições que têm credibilidade suficiente para fazer um curso EAD de primeira qualidade, não é? E a gente pode acontecer da gente encontrar no meio do caminho pessoas ou instituições que não têm esse zelo, não têm esse cuidado que precisa ter dentro do ambiente da educação à distância. Que por isso o MEC colocou essa portaria dizendo todos os passozinhos que precisa ter, o que é que eles estão avaliando. Então, o curso à distância também tem avaliação do MEC. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado para ter um padrão sempre elevado. Que legal. E aí vai muito também do corpo docente, né? Da coordenação pedagógica, né? Tem todo
esse caminho, né? Que tem que ter realmente essa preocupação. Eu tô com outra visão, como eu falei para a senhora, foi quebrando paradigmas, porque a minha visão era como a da minha prima aqui, ó. Minha prima está falando aqui, ó. Meu filho está tendo está tendo aulas online desde que começou a quarentena e se adaptou muito bem. Mas por parte dos pais, que deve, né, quer dizer, por parte dos pais, ela e meu primo, houve muita contrariedade, ainda existe preconceito. E talvez os pais dos outros alunos também, né? Também. Dos outros alunos, aqui em casa, por exemplo, o meu mais velho está fazendo aula online. Ou seja, nesse momento, eu falei, não, tem que fazer, a gente tem que. Enquanto outros colegas da turma dele não estão levando tão a sério. Então, isso também depende muito dos pais, né? É fazer os seus filhos entenderem a importância desse momento, né? E aqui, ó, personal Dudu, ele está aqui colocando, Aline, boa noite. Eu não vejo educação física de qualidade no EAD. Olha aí, né? É um profissional da área. Obrigado pela pergunta aqui, pela sua colocação, observação. Obrigado, viu, Dudu, Dudu? saudade de tu lá na academia. Olha aí, ó. Ele está Grande falando que profissional, viu? você veja, né? Inclusive, a gente Tem muito a debatia evoluir, né? muito isso lá na academia, viu? Olha aí. Ele, Então é o que a ele já senhora falou, colocava né? isso. E é o que a Mas a senhora está falando, questão é, há muito a evoluir, né? a questão voltando, né, para responder, dar um complemento para o que o Dudu falou e voltando, acho que foi sua prima que comentou em relação à contrariedade, né, que há. Sim, sim, sim. E, e a questão desse acompanhamento que alguns alunos não interagiram, e os pais e tudo mais. Como a gente já falou, é uma questão de adaptação para todo mundo. É adaptação para o aluno, é adaptação para o professor e principalmente adaptação para os pais. Então, assim, os pais eles precisam estar conectados à proposta pedagógica que a instituição está colocando naquele momento. Então, se está havendo o ensino remoto, mesmo que eles não saibam acompanhar o aluno nessa proposta, acompanhar o seu filho, né, nessa proposta, mas eles precisam minimamente dar esse suporte de apoio para engajar ele naquele momento. Porque ele vai conseguir, se ele vê que ele está tendo essa receptividade dentro de casa, ele vai pelo menos buscar abrir o olhar para dizer, não, eu vou dar uma chance para ver se eu consigo aprender dessa forma. Porque quando a gente vem com Perfeito. preconceito, né, o preconceito já formado, por isso a palavra preconceito, né, a gente vem já com esse intuito de dizer que não vai prestar. Mas a gente precisa entender que, peraí, deixa eu escutar. Mas, rapaz, que coisa interessante. Aí eu vou lá no livro, vou ler, volto, no outro dia eu já trago um questionamento para o professor. Então, assim, coisas que a gente não tinha esse contato, a gente está tendo mais tempo de ter esse olhar para entender que há uma luz no fim do túnel. A gente consegue aprender, não é, de alguma forma, se a gente deixar, se a gente se permitir o aprendizado. Mas se a gente vem com esse preconceito formado de achar que porque eu fiz um curso e não gostei, todos serão ruins, eu vou partir do princípio que eu nunca mais vou aprender. Então o problema está comigo ou está com a educação à distância? Não é? Assim, sou eu que estou botando bloqueio ou é a educação à distância que me bloqueia? Não é? A gente começa com prerrogativas, né, com perguntas para saber se a gente consegue, a gente mesmo, quebrar preconceitos. Porque esse é o momento. A gente está no momento de quebrar preconceitos. E no momento em que a gente não tem outro caminho a seguir a não ser se permitir ao aprendizado. Né? Porque se a gente não for para o online agora, a gente vai perder disciplina, a gente vai perder o ano letivo para quem está em escola normal, né, de fluxo formal. Então, a gente precisa minimamente perder, né, esse preconceito de se permitir, né, se abrir ao novo, né, se permitir olhar com outros olhos aquilo que está sendo posto. Não é? Aí, indo para a questão de Dudu, sobre o curso de Educação Física, dentro da proposta da educação à distância, há alguns cursos que ainda estão... que algumas coordenações, por exemplo, como é o caso de Educação Física, estão meio que não
não querendo ou não gostando desse aporte da questão da educação à distância por conta das questões das aulas práticas, né? E aí, a questão da medicina também, que não tinha o EAD para medicina, por conta da conjuntura do processo didático-pedagógico, né? Então, tem a questão do serviço social também, da psicologia, que algumas vertentes fazem esse panorama, mas a gente vai ter em todo o curso. Vai ter professores que defendem a educação física, como eu conheço, na educação à distância, e aí eles tentam fazer com que a proposta pedagógica tenha um novo ciclo, tenha um novo olhar para adaptar a prática, né, que a proposta da metodologia ativa é justamente para isso, né? E Sim. Tem outros cursos também, não só de educação física, que há entendimento que alguns são a favor e outros são contra, mas que a gente, nessa proposta de educação à distância, a gente está tentando ver quais as possibilidades melhor se encaixam. A gente não quer levar todo mundo para a educação à distância. A gente quer fazer da educação à distância um ambiente que consiga ser o melhor possível dentro de cada proposta. Então, o presencial tem uma proposta e a educação à distância tem outra proposta. Vai de acordo com o didático pedagógico. Foi inclusive o que foi certo, perfeito. Foi inclusive o que o Dudu aqui ele falou. Ele falou que ele falou isso em relação à parte prática, né? Ao curso que ele faz. Ele acabou de destacar isso. Professora, olha... Porque tem muita prática. Legal, o que a senhora falou é fantástico, pontual. Há muitas profissões, né, muitas áreas estão se adaptando a esse momento. A medicina, até há pouco tempo, não aceitava, agora já está, né, flexibilizando. Isso aqui é fantástico, porque às vezes... Da medicina a gente está antecipando as disciplinas teóricas, né? A prática aí a gente está... Houve uma inversão na grade curricular para que a gente conseguisse, nesse momento de distanciamento, fazer as adaptações que a gente precisa. Já é um grande negócio, né? Já é um avanço. Isso. Já é um avanço. Isso. E pelo menos nos alunos que eu conheço de medicina, muitos estão dando um retorno positivo. De dizer que, pelo menos as disciplinas teóricas, eles estão conseguindo ter uma boa evolução. Claro, claro. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora aqui, já encaminhando aqui para o nosso final, e não esquecendo que a senhora lá atrás falou que ia falar das ferramentas. Eu estou com ela aqui, o Tic Tec está falando, não esquece, não esquece, não esquece. É a última pergunta, mas antes dessa, eu queria que a senhora falasse mais um pouquinho como as metodologias ativas, elas podem, né, ser colocadas aí nesse cenário, né, que a gente está vivendo, essa questão toda nesse cenário educacional. E qual é o papel dos professores nesse momento, professora Aline? Como a senhora enxerga isso? Porque eu vejo os professores, às vezes, assim, claro, preocupados, como todos nós estamos, né? Mas qual que é o papel do professor? A gente, às vezes, coloca muita responsabilidade, claro, nos alunos, mas o professor também é fundamental nesse momento, né? Para encorajar seus alunos, para guiá-los, né? Eu acho que nesse momento é fundamental. Como é que a senhora vê essa questão das metodologias ativas nesse novo cenário educacional e o papel do professor? Como é que a senhora enxerga isso, professora Aline? Eu sou, né, uma das pessoas que gosto bastante da metodologia ativa, né, de você conseguir, e venho estudando isso faz um bom tempo já, que eu venho me dedicando ao estudo das metodologias ativas, então já prestei cursos, inclusive, aí na Unicorp, para os professores, nos nossos professores. Então, assim, a metodologia ativa, ela vem na perspectiva de deixar que o aluno seja protagonista. Mas o que é deixar o aluno ser protagonista? É fazer com que a gente dê ferramentas, traga métodos, para que o aluno consiga fazer com que o conhecimento dele seja melhor assimilado pela vivência que ele vai ter. Então, o professor deixa de ser aquele professor que vai estar na frente da sala de aula só jogando conteúdo, e o professor passa a ser mediador, ele passa a ser facilitador, e o aluno que vem aqui para frente e vai vivenciar aquele conteúdo, aquela prática, aquela aprendizagem. Então, a gente vai, por meio das metodologias ativas, a gente tem como fazer com que a vivência, né, a prática da sala de aula, ela traga um retorno melhor do que apenas aquela educação bancária, né? Você está lá sentado e eu estou lá só transmitindo aquela informação. E o que é que acontece? Já é estudo, é experimento, né, que já comprova,
né? Tem a pirâmide da aprendizagem. Ela já comprova que quando você está apenas ouvindo ou apenas lendo, você só consegue assimilar 10% daquele conteúdo. Então, quando você lê e você vê, você já assimila mais 30%. Quando você lê, ouve e vivencia, você já vai subindo na grade da pirâmide de aprendizagem. Então, quando você faz uma parte de uma vivência prática, já é comprovado que você tem 90% do seu conhecimento adquirido. Então, assim, é muito Perfeito. diferente do que você tá lá sentado apenas escutando o que o professor tem para dizer. Até porque o tempo de limite de absorção da gente vai chegar. Então, assim, você tá lá 30 minutos escutando o professor só falar. Naquele momento você começou 100% assimilando. Você tá lá, o professor, boa noite, gente, a aula de hoje e tal, e você lá assimilando. Vai passando o tempo, vai caindo o seu processo de aprendizado. Você não consegue assimilar tudo, né? E quando você coloca o aluno em jogo, quando você traz o aluno para jogo, como se diz, você faz com que ele vivencie. Quando você vivencia, quando você toca, a gente é muito sensitivo. Assim, a gente quer escutar, quer tocar, a gente, por cheiro, a gente também tem aquele processo de aprendizado. Então, quanto mais você utilizar o sistema corporal, você vai fazer com que esse aluno, ele aprenda mais, né? Perfeito. Você vai ter uma sinergia boa com o aluno que vai fazer com que ele aprenda mais. Então, a metodologia ativa, ela vem para isso. Ela vem para fazer o quê? Se eu tenho o uso da tecnologia digital na educação, a metodologia ativa vem como uma ferramenta para que eu consiga engajar, para que eu consiga motivar, para que eu consiga fazer com que haja esse processo de interação entre o professor, a faculdade, a escola e o aluno. Então, a metodologia ativa vem para fazer com que a gente consiga mediar tudo isso. Facilitar tudo isso. Perfeito. Olha, fantástica. Professora Aline. E o professor, só fechando, né? Nos últimos, né? E o professor tem papel importante, principalmente na curadoria desse conteúdo. Então, quando a gente utiliza a metodologia ativa, a gente não joga a metodologia ativa. A gente planeja a metodologia ativa. Então, a gente precisa deixar claro que a metodologia ativa não é algo que está na boca do povo, dizer assim, eu uso metodologia ativa por usar. Não, é um propósito que a gente precisa planejar, que a gente precisa organizar. Ninguém faz metodologia ativa do nada. Existem ferramentas, mas existe também uma curadoria de conteúdo, um cuidado para que você consiga desenvolver a metodologia ativa. Aí você usa uma ou mais. Mas a gente precisa entender que essa metodologia precisa ser planejada. E quem vai planejar isso realmente é o professor. Então, ele tem que também quebrar esse paradigma aí do ambiente presencial e fazer, neste momento, o uso da metodologia ativa. Porém, a metodologia ativa se usa no presencial, se usa na educação à distância e se usa no misto, que é o híbrido. Certo? Que bacana, olha. Depois dessa aula, eu vou deixar a palavra com a senhora, agradecer a todos que estão aqui. A gente está nos últimos 3 minutinhos. A senhora ficou nos devendo de falar das ferramentas, que agora a senhora vai dizer. Eu quero agradecer, um beijo no seu coração, obrigado a todos aqui, que Deus abençoe a todos vocês. Professora Aline, a palavra é com você. Muito obrigado. O que é que a gente precisa entender das metodologias ativas antes que eu dê um cheiro para todo mundo e diga boa noite, certo? Não vou deixar sem falar. A gente tem vários tipos de metodologias ativas que a gente pode utilizar. Então, a gente pode utilizar gamificação, excelente livro esse aqui, que a gente pode estar fazendo, aplicando táticas de jogos dentro da sala de aula, tanto online quanto presencial. No online, a gente pode usar a ferramenta do Kahoot, pode usar o Se Creative, que são ferramentas que a gente consegue jogar com o aluno onde ele estiver. Então, a gente pode fazer perguntas, pode jogar desafios, pode fazer pergunta norteadora, estudo de caso, tudo, certo? E aí a gente tem esse livro também, Metodologias Ativas na Educação Inovadora. Excelente livro para quem quer melhorar o entendimento junto às metodologias ativas. Quais são as ferramentas que a gente pode trazer? A gente está utilizando uma live, o professor pode bancar uma live aí, chama uma temática específica, bota os alunos para jogo, faz uma live, com certeza ele consegue assimilar o conhecimento. A gente tem a oportunidade de fazer Skype, Google Meet, Hangout, para fazer aula remota, né, que tem a opção de ter o chat, que é outra ferramenta que a gente pode utilizar de contato e interação com os alunos. A gente pode utilizar no fórum uma outra ferramenta, que é o Padlet, que inclusive eu utilizei na aula
MBA em Produção e Logística. Trouxe um 20 fórum, um segundos, web fórum, professora. certo? Então tem 20 várias segundos para ferramentas. acabar. Quem quiser, procura. Aqui eu já falei, eu acho que umas 10, em 3 segundos. Mas boa noite, obrigada aí pelo convite. E qualquer coisa, chama no privado que a gente conversa.